Gênese no lar. Que alegria abrir a janela, observar a natureza, o sol exuberante a penetrar em nossos recintos, trazendo luz, esperança, vida nova. Abrimos um novo episódio da nossa trajetória evolutiva. 26 de novembro do ano de 2020. Que possamos celebrar a magnitude do Senhor, oferecida em dádivas sagradas através da mensagem viva do Cristo. Bem-aventurados os seres que caminham em busca da luz. O filósofo que ama a verdade e empreende os esforços numa ciência que deveria preceder e acompanhar todas as outras. A arte do viver. Com Jesus, a filosofia se ilumina, se engrandece, pois aponta a vida futura, a imortalidade da alma, que o Espiritismo, como ciência, favorece pelo método da comunicação com os espíritos, que somos nós outros, seres imortais, viajores do universo, apoiados em oportunidades, reencarnações, desenvolvendo a força da alma, as aptidões. Na manhã de hoje, vamos trabalhar prazer e alegria. Que o nosso encontro, então, seja uma aventura no bem. E que a cada palavra, a cada reflexão, o nosso coração possa subir aos céus em oração, para intercambiarmos com o Senhor. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Ouçamos as palavras de Jesus atribuídas a Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados somos por estarmos nos aproximando do Mestre. E ele prometera que sempre atenderia os nossos pedidos, as nossas buscas, as nossas orações, oferecendo oportunidade e lições para os aprendizes. E o que é mais consolador, apresentando-se como um educador que jamais nos deixaria desamparados, pois ele estaria conosco em toda a trajetória, desde que o aprendiz se comprometesse com uma tríplice aliança, com a firmeza, com a constância e com o devotamento. São condições fundamentais para que o Senhor esteja conosco e estejamos sintonizados com Ele. Agora vamos abrir uma mensagem que está contida no item 25, que foi intitulado por Allan Kardec como A Melancolia. Sugestivo a mensagem, porque qual é o nosso tema? O tema é prazer e alegria. Mas antes vamos falar da melancolia.
Mensagem de François de Geneviève Bordels, publicada por Kardec. Vamos lá. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabeis por quê? Uma vaga tristeza se apodera e faz com que a vida se torne amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, se cansa, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. O primeiro parágrafo já é um compêndio. É uma informação extensa que nós podemos fazer com que seja também profunda. Lógico que não vamos na extensão, mas rapidamente vamos aprofundar. Esta mensagem, os benfeitores estão nos dizendo que o nosso espírito aspira felicidade e liberdade. Uma vez que temos o potencial da perfectibilidade. Então, é justo querer ser feliz, ser livre. Uma vez que somos espíritos imortais, presos ao corpo, na terra, na escola, diante da expiação e da prova que foi assumida como tarefas por nós, e em determinados momentos é natural que queiramos vencer os obstáculos que são necessários. Alguns obstáculos, como a lei da gravidade, o corpo cansado que nem sempre responde, deixar o mais rápido a doença, as necessidades básicas sendo supridas. Então nem sempre conseguimos. Gera-se então abatimento, apatia, e nos julgamos infelizes. Esse é o diálogo da melancolia. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então a vontade, nós já sabemos que é fundamental em todos os processos de domínio interior e de transformação. Melancolia enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, quer dizer, espíritos que vão falar sobre a verdade, sobre a vida futura, sem sofismas, sem distorções, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, guardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Pessoal, isso é extraordinário.
Ação dos espíritos da natureza. A natureza interior, regida por leis. No caso da alma, leis da alma. Que não são determinadas no plano externo dos homens. E muito menos leis externas ao espírito que regem o corpo. O que nós estamos querendo dizer? Que nós estamos nos movimentando pela força do organismo e pela força da alma. Força do organismo. O organismo exige do espírito o atendimento à preservação e o seu desenvolvimento. Então, o nosso psiquismo, que tem o instinto de preservação, de conservação, que gerenciam o corpo físico, mas as reações do corpo físico, sob o ponto de vista dos princípios que estão sendo gerenciados, que formam tecidos, que formam os órgãos, a estrutura da fisiologia em si, fazem exigências permanentes e o espírito, a inteligência, a alma encarnada tem que atender. Não adianta querer trabalhar uma faculdade como a razão, como a imaginação, com seu corpo com fome, com seu corpo doente. Primeiro nós temos que nos alimentar, não é assim? Se a adrenalina estiver descompensada, nós temos que organizar os hormônios. Se a glicose estiver em baixa, nós temos que suprir, porque senão você não consegue nem raciocinar. Então observe, existe um movimento do corpo e também existe a ansiedade, a necessidade, o sonho da alma. E aí entra a consciência do espírito. Então nós vivemos um mundo dual. Platão dialogava sobre o tema, o mundo das ideias e o mundo sensível. Kardec teoriza dizendo, existe o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Platão está falando da essência. Kardec está teorizando para nós entendermos um pouco mais. Mas, na verdade, Kardec está falando assim, olha, vamos lá no Platão. Depois que nós já sabemos dessa dualidade sob o ponto de vista dos mecanismos de interação entre os espíritos. Essa é a ciência espírita. A pujança do espiritismo está nesse ponto. E não para debater com Platão. Estou falando Platão, como Sócrates, todas as escolas das tradições que trabalham a ideia da essência espiritual. E é dela que nós temos que tratar agora. O espírito anseia, o espírito sonha, a lei da natureza do espírito, a lei divina que está dentro, fala sobre liberdade, fala sobre igualdade, mas existe o limite. Um amigo costuma dizer assim, existe uma teoria do possível. O que é possível, o que não é possível. Está correto? O que dá, o que não dá. Então nós temos que trabalhar com o que é razoável. Isso vai explicar com muita tranquilidade que a melancolia, eu vou continuar o texto, mas eu estou construindo com vocês. A melancolia é uma faceta da rebeldia, da não adequação ao contexto que nós estamos trabalhando. O filósofo da liberdade vai dizer assim: seremos livres quando compreendermos o trabalho, a responsabilidade
E isso vai nos fazer livrar dos condicionamentos, dos sistemas que nos aprisionam, do que está fora. Um exemplo, você está dentro da família. A família te traz responsabilidades. E essa tarefa te traz impedimentos. Eu não posso ir hoje para o Tibete meditar, primeiro porque eu não tenho recurso, segundo que eu tenho que trabalhar em outros departamentos. Então eu não sou livre. Não basta eu querer. O querer é poder, sob o ponto de vista das forças da alma, mas sob o ponto de vista das necessidades de recapitulação do aprendizado, vou usar uma expressão aplicada por Allan Kardec, num texto publicado sobre expiação e prova da Revista Espírita de 1863, e o benfeitor, pesquisador, estudioso, filósofo Emmanuel das Fontes Primeiras do Espiritismo fala sobre necessidade de recapitular o passado. E alguém pode dizer que não precisa. Mas para quem estuda a alma, a gente passa bem ao largo, porque se você não recapitular, você não dá um salto para o próximo momento. É lógico que a caminhada para o futuro, ela não está apenas recapitulando o passado. Ela tem a novidade do presente, que está associada permanentemente com o passado. Então nós podemos estar melancólicos por indiferença ou por rebeldia. E nós precisamos de compreender esse fenômeno. Que ele pode ser, inclusive, como o corpo grita, o corpo físico grita, e a gente tem que atender, mas nem sempre eu vou estar submisso ao corpo. Um exemplo, o corpo está cansado. Mas eu preciso de dar um passo adiante. Depois eu faço um reajustamento técnico com o corpo. Mas se eu não seguir adiante, pode ser que a preguiça me vença. Compreenderam? Isso me obriga a trazer Moisés. Quando trouxe no livro Gênesis, um texto que ele aprendera com os sábios, com os sacerdotes no Egito, que o homem domine os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. O homem é soberano sobre os seus desejos. Temos desejos físicos e desejos espirituais. A vontade, a inteligência é senhora de si. Vamos continuar. Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, não é queda, você não foi expulso de um paraíso, você foi convidado a se matricular numa outra escola que lhe oferece uma lição mais importante para o seu momento histórico. Escolas que exigem muito sobre aspectos distintos, específicos. Exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados,
as inquietações e tribulações. Sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Vejam como os Espíritos são bondosos conosco, pessoal. Eles estão dizendo, eles estão tocando o nosso coração quando falam das alegrias futuras. E se nós observarmos atentamente, eles estão vinculando ou veiculando o nosso coração a outros corações. Com qual objetivo? Nos motivar. Porque existe dentro da nossa intimidade um senso de unidade. O que significa isso? A unidade com Deus, que representa o amor na sua excelência. Mas é uma semente que a gente está lançando no campo, conforme Jesus ensina na parábola da semente. Ou seja, é um trabalho. Um trabalho que exige, repetindo, firmeza, constância e devotamento. E que, em determinados momentos, nós temos dificuldades. E precisamos de uma motivação para recordar dessa unidade divina em Deus, do amor que está em germe dentro da gente, em vias do desenvolvimento. Então a vida nos sugere uma experiência na chamada multiplicidade. Nossa, Casalberto, vai complicar. Não, não vai não. Vamos com calma. A unidade é relembrada na multiplicidade. A multiplicidade vai nos trazer de volta para a unidade. Estamos num grupo estudando o Evangelho todas as manhãs. Estamos em busca da nossa unidade. Reconhecimento desse potencial e para expressá-lo. Faço a prece, me harmonizo, desconecto do mundo externo. Aí eu sinto uma harmonia quando consigo, porque nem sempre eu tenho autoridade para desarticular a melancolia, a tristeza, né? A ansiedade, a depressão. Mas a maioria dos encontros eu consigo. Aí quando eu termino eu estou emotivo, mas com uma emoção boa, não aquela emoção que nos leva ao descompasso. Mas para que esse trabalho seja eficiente, eu preciso da multiplicidade. Por quê? O amigo que está comigo nesta busca, que ele tem também o mesmo anseio, quando eu olho para o esforço e quando eu abro o meu coração para me integrar com ele, e espírito se integra com o outro pelo pensamento e pelo sentimento, sem jamais perder a sua individualidade. Então, quando eu estou com um ser que eu elejo para ser o meu amigo, e o amigo, buscando uma reflexão com o filósofo estoico Sêneca, quando escolhido para ser aquele ser que vai caminhar conosco, o que exige que temos que ter cuidado para escolher. E quando escolher, dar a vida, confiar, abrir-se. E esse projeto
exige muita sabedoria, mas quando definido como companheiro de verdade, ele precisa de ser amado. Então nós vamos amar o amigo, amando a verdade, a justiça que respalda a amizade. Eu vou estar desenvolvendo esse sentimento de multiplicidade, que vai me trazer de volta para a unidade divina. Preenche a alma, vitaliza, motiva, oferece remédio para superar as enfermidades, as imperfeições que surgem no processo. O tema: prazer e alegria. Na verdade, eu vou trazer como uma reflexão de um filósofo brasileiro chamado Rubens Alves. Eu recebi de uma amiga, e como as pessoas na sociedade não se preocupam, talvez por não entenderem a importância, e é natural, eu não tenho a fonte. Quando cito, tenho a obrigação de falar o autor e aonde está registrado. Mas dessa vez eu vou ficar devendo. No texto que ela me mandou, se for realmente de Rubens Alves, a reflexão diz o seguinte: era prazer? Era. Mas era mais que prazer. Era alegria. A diferença: o prazer só existe no momento. A alegria é aquilo que existe só pela lembrança. O prazer é único, não se repete. Aquele que foi, já foi. Outro será outro. Mas a alegria se repete sempre. Basta lembrar. Prazer se foi. Alegria permanece. Basta lembrar. Você consegue se recordar do prazer? Não. Porque o prazer, ele atende às necessidades básicas, ele vai mexer com a sensação, com o físico. Comer um chocolate e sentir prazer em comer o chocolate. Você consegue lembrar como foi esse prazer? Não. Me dá mais um pedaço de chocolate? Portanto, é necessário recordar que o prazer, ele vai dialogar com os instintos e emoções básicas. Por isso o prazer, ele vai, na verdade, passar. Agora a alegria basta você se recordar. Em doutrina espírita, a alegria dialoga com a felicidade. E aprendemos com Allan Kardec, no livro A Gênese, no livro Céu e Inferno, no Evangelho, em todos os compêndios, esses tratados filosóficos, nós vamos encontrar conceitos de felicidade. E o interessante é porque aprendemos que a felicidade é relativa ao grau de perfeição do espírito. Se a felicidade é relativa ao grau de perfeição, a felicidade, ela não depende do ato. O prazer depende. Eu quero comer chocolate. Me dá um chocolate? Eu busco chocolate.
é um ato. A felicidade espiritual não. Ela já é realidade. Aprendemos em religião que virtude, ela é premiada. Então, virtude subentende que é uma conjugação de atos repetidos, condicionados. E isso vai nos favorecer, nos privilegiar com o céu. O Espiritismo dialoga de outra maneira. E é isso o desafio que nós temos que estudar muito. Eu vou fazer uma pergunta que favorece o entendimento. Mãe, você é feliz por ser mãe? Nenhuma mãe verdadeira, mãe, não estou falando quem procria, o ato, eu estou falando da condição. A mãe sempre vai responder que é feliz por ser mãe. É o estado que ela atingiu. Naturalmente, é um diálogo filosófico com a prática. Mas o amor verdadeiro, ele não depende de um ato interesseiro. O amor é amor. Quando você olha para o passado e sente aquele preenchimento, aquele bem-estar, significa que há graus relativos de perfeição que te deixam bem, que te deixam em paz. É dessa alegria, é dessa riqueza, é dessa felicidade que Jesus se oferece, se coloca como um amigo presente, que tem como projeto que todos nós atinjamos esse grau. É difícil você compreender Jesus falando bem-aventurados os aflitos, A gente fica assim, mas como bem-aventurados? Então tem que sofrer, tem que pagar, tem que morrer. Bem-aventurados no sentido de que nós estamos começando a colocar o pé na estrada e que a dor, a doença, a dificuldade, a melancolia, a depressão ou a ansiedade é um movimento natural da imperfeição. Não é castigo. É uma fase que será superada com o conhecimento, com a percepção, com o desenvolvimento das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação. Os espíritos pediram, meu filho, e eu me aproximei desse momento sagrado, lembrando que o sagrado não é algo místico, mas uma função que dá sentido ao que a gente faz. Me aproximei do Gênesis no Lar para dizer para vocês, como já foi dito de N maneiras, em várias oportunidades, que o Evangelho deve ser comemorado como o maior bem, a maior riqueza, que vai gerar felicidade. Por isso concluo trazendo Emmanuel. No livro Espírito da Verdade, lição 69, o nosso amigo, filósofo, educador, companheiro de tantos momentos, que nós endereçamos a nossa gratidão, a nossa prece de louvor, Emmanuel diz assim: há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres do que os pobres pedintes da via pública, que, muitas vezes, não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho,
que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Amiga, amigo, vocês que acompanham Gênesis no lar, Evangelho no coração, lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Ave Cristo. Ave Cristo. Que a sua quinta-feira seja pródiga de alegria. Lembrando que o prazer, ele faz parte do processo. E que a escola estoica do Evangelho não está pregando que você, eu, nós devemos vestir uma capa de virtude. Seria hipocrisia. O estoicismo fala de medida e de desmedida. Não pense que a paixão deve ser desprezada. A paixão faz parte do menu de opções. E ela precisa ser diligenciada. Ela precisa de ser cuidada. Portanto, a cada um segundo suas obras no tempo oportuno. E como foi falado no início, acordemos da necessidade ou da dica de sermos simples e sempre prontos para aprender. E em alguns casos, melhor ser tardio por falar, por escrever, por teclar. Cada um segundo suas obras. E o tempo é o Senhor dos nossos destinos. Dê tempo ao tempo. Mas o Ave Cristo é para encerrar. E encerramos com Jesus para que Ele esteja conosco durante todo o dia. Bom dia para todos.